Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje nós vamos falar de A Verdade sobre Amores e Duke, da Lauren Lee Gurke, acho que é assim, publicado pela Harley Quinn. Aqui a gente vai conhecer o Henry é um duque e ele está tomando seu café da manhã com sua família quando um artigo de um jornal chama a atenção da família e nesse artigo uma dama da sociedade pede ajuda para uma colunista dizendo que está apaixonada por um pintor, só que ela não sabe o que fazer porque a família dela não aprovaria esse relacionamento porque ela é uma dama da sociedade e ele não. Então tem essa diferença entre as classes sociais dos dois. Então ela não sabe se entrega a essa paixão ou continua vivendo a vida que a família dela espera. A colunista em questão sugere: amiga, segue teu coração, vai viver sua felicidade, vai viver sua paixão. Mas em nenhum momento o Duque acredita que essa colunista é a mãe dele, porque a mãe dele é uma duquesa, jamais que ela faria isso de fugir com um pintor. Mas é aí que ele percebe que sim, sua mãe realmente fugiu com um pintor. E esse homem, minha gente, fica com sangue nos olhos, ele fica furioso e vai atrás da colunista para dizer: você influenciou a minha mãe a fugir e se casar com um pintor, agora é sua responsabilidade fazer com que ela desista disso. A colunista em questão é a Irene e ela não tá nem um pouco empolgada em fazer isso, mas acontece que ela tem muito a perder porque o Duque comprou o jornal no qual ela trabalha e ele deixou bem claro: se ela não fazer a mãe dele desistir dessa história de se casar com alguém de uma classe social tão baixa, ela não vai mais trabalhar lá no jornal dela, não. Esse foi o primeiro livro que eu li da autora e eu já estou completamente apaixonada por ela, tanto pela escrita, que é muito rápida, muito fluida, muito simples, muito característica do estilo romance de época, mas por todo o contexto que a autora criou. Aqui o livro, ele vai muito além do romance. Eu acho que ele fala muito da figura da mulher nessa espécie de sociedade, nesse tipo de sociedade que é machista sim, às vezes não por querer, mas simplesmente por ser uma questão da época. Aqui a protagonista é o que hoje nós chamamos de feminista. Ela luta constantemente pelos direitos da mulher e isso causa muito embate no Duque, porque o Duque é um tipo de homem que ele acredita que é obrigação dele cuidar da família, cuidar das mulheres, fazer o que for possível para que elas tenham uma boa vida. E a protagonista não, a protagonista ela quer ter o direito das próprias vidas dela. Tem um determinado momento do livro onde eles têm um diálogo e eu preciso mostrar para vocês qual foi o diálogo dela. Aqui eles estão falando sobre o voto da mulher. Ela é super ativista, ela acha que a mulher tem o direito sim de votar. E ele pede, então me dê um argumento sólido do porquê de vocês mulheres deveriam ter direito a voto. Olha só esse diálogo, que coisa maravilhosa. E a lei está errada, da mesma forma que a escravidão está errada e que a servidão forçada está errada. Sou um ser humano com alma própria, pensamentos próprios, opiniões próprias e a vontade própria. Essas coisas não pertencem a você, ou a meu pai, ou a meu irmão, ou a qualquer outra pessoa, homem ou mulher. E concorde você comigo ou não, Henry, meu destino é meu e as escolhas que determinam esse destino também são minhas, e apenas minhas. Vamos tatuar esse diálogo na nossa testa, amigas? E não é que o Duque seja um cara ruim, não é que ele seja um cara machista ou preconceituoso, mas essa é a sociedade onde as pessoas vivem, principalmente ele como homem, então ele não sabe muito bem o que agir. Porém, é muito, muito lindo ver ele cedendo, ver ele aprendendo com ela, né? Vendo que de repente é preciso mudar algumas coisas assim. Isso causa muito embate, muitas discussões entre eles. Porém, não é o tipo de coisa que incomoda. Se fosse em outro tipo de livro, isso me incomodaria. Mas aqui não, as discussões são válidas, os argumentos que eles usam também são válidos. Não é aquelas brigas por picuinhas, por coisas desnecessárias. O romance do livro, gente, ele vai acontecer mais no final do livro mesmo. No começo é apresentado tanto o Duque quanto a mocinha. A mocinha, ela é muito independente, então ela nunca teve um relacionamento duradouro. O Duque, ele é um homem muito honrado, então a função dele na vida dele é cuidar da família, é cuidar com todos os deveres que implicam em ser um duque. Então ele não coloca o sentimento dele à frente em absolutamente nada. Ele luta muito contra o desejo, contra a paixão que sente pela protagonista, porque ele é um duque, ele precisa se casar com alguém da altura dele por conta das irmãs que estão indo debutar. É por isso que quando a mãe dele foge, ele fica desesperado, porque ele tem medo do impacto que isso vai causar nas irmãs. É muito interessante ver como algumas pessoas da nobreza olham com o nariz tortado, tanto pra ela quanto pra irmã dela, por trabalharem, né, porque mulher não devia trabalhar nessa época, e a gente vê todo o peso que essas atitudes dela causa na sociedade e o quanto as pessoas não aceitam ela. Tem mil coisas maravilhosas nesse livro. Eu poderia passar horas e horas e horas exaltando os personagens, a história, a trama, as críticas sociais, todo o empoderamento feminino que tem nesse livro junto com a protagonista, mas esse é o tipo de coisa que você precisa ler para você conseguir compreender e entender. Então, por favor, leiam esse livro. Ele é mais do que um romance de época. Eu acho que ele é um livro
que tem personagens muito à frente do seu tempo, realmente uma personagem forte, que luta pelos direitos da mulher, e isso é incrível, é o tipo de coisa que eu amo de ver num livro, principalmente retratando essa época. Então, por favor, leiam. Eu espero que vocês fiquem empolgados para ler esse livro. Então, um beijo e até a próxima!